Olá, boa noite a todos e todas. Estou aqui hoje para conversar com vocês sobre criatividade. Vou receber um convidado especial aqui para a gente discutir criatividade e análise do comportamento. Enquanto o Hernando não chega, tá? Só para falando para quem quiser interagir, pode colocar aqui sempre as suas dúvidas. A gente vai sempre responder aqui enquanto a gente estiver falando aqui. Eu vou estar lendo aqui as dúvidas, vou estar lendo as perguntas de vocês. É sempre legal a participação de todo mundo, tá? O Hernando está entrando aqui já. Daqui a pouquinho ele entra. Acabei de mandar aqui uma mensagem para ele. Opa, tá entrando aqui. Acho que ele tá. Aceitei. Vamos ver se ele entra. Opa! Olá, Hernando. Boa noite. Boa, estão me ouvindo bem? Te ouço bem. Ótimo. Também estou ouvindo bem aqui. Tá bom. Seja bem-vindo aí às nossas lives da Conexão Paradigma, né? Que é esse nosso conjunto de lives. Obrigado por ter aceito o convite. É um prazer enorme estar aqui com você. A gente vive querendo fazer alguma coisa junto faz tempo, né? Finalmente deu certo. Eu vou apresentar o Hernando aqui para vocês. Hernando, eu vou tentar dar uma resumida, que seu currículo é muito grande. Por favor. Então eu vou aqui tentar pegar alguns highlights, tá, dele. Atualmente o Hernando ele é professor do Departamento Geral e Análise do Comportamento do curso de Psicologia da UEL, na Universidade Estadual de Londrina, né? Ele fez mestrado Você fez mestrado, foi lá no Pará, né? Isso, na UFPA. Fez o doutorado aqui na USP, né? Isso. E, além disso, ele já foi bolsista de pós-doutorado 2 vezes, tá? Tanto na PUC Goiás, quanto lá na UFPA, não é isso? Exatamente. E, bom, tem um livro publicado. Eu tentei resumir aqui falando só da sua formação, mas eu acho que o Hernando ele é um pesquisador que tem estudado criatividade à luz da análise do comportamento, que é um tema muito importante, um tema difícil da gente abordar em uma perspectiva selecionista, e que tem implicações gigantescas para a prática do analista do comportamento. Tudo isso a gente vai discutir nessa live. Então fica aqui, avisa todo mundo que está aí, que você fala, olha, tá tendo uma live lá no Paradigma que vai discutir criatividade. Isso vai ter implicações para o jeito que você vai atender os seus clientes. Então, vem para cá, chama todo mundo, tá? Ele tem um livro publicado pela editora Paradigma, que é... pela Imagine, né? E é vendido pela editora Paradigma também. Então, só para dizer que tá à venda lá no site do Paradigma, que é o Criatividade... Eu vou pegar o nome inteiro aqui, eu vou colar. Desculpa, gente. É que é grande. Ó. Criatividade, suas origens e produtos sob uma perspectiva comportamental. Então, Hernando Borges, seja bem-vindo. Sou eu, boa noite. Uma grande alegria estar aqui. Velho companheiro, é isso, né? Já está há muito tempo, anos aí, ensaiando, já fazendo várias parcerias, né? Mas sempre se comunicando, né? Acompanho o teu trabalho há muito tempo. O Paradigma, então, sou fã desde sempre, né? Uma instituição importante que a gente tem no Brasil para análise do comportamento no mundo, portanto, já que somos uma das comunidades mais importantes, né, e numerosas e de vanguarda no mundo, o Paradigma tem, né, influência e papel decisivo nisso, formando gerações. Então é uma grande alegria estar aqui, podendo conversar aqui com vocês. Disso que eu estou estudando há pouco mais de 10 anos, né? Não é tanto tempo assim, mas é um tempo considerável, né? Então é uma grande alegria estar aqui nessa noite com vocês e todo mundo que está vendo e ouvindo a gente aqui. Maravilha. Então, Hernando, eu separei aqui algumas perguntas, tá? Vamos... Aqui é o seguinte, eu vou fazer as perguntas, mas eu vou tirando dúvidas, eu vou falando em cima, a gente faz um bate-bola aqui. Sim, perfeito. Se não ficar chato, né? Se não ficar com cara de palestra. Na live, exatamente. Tá? Então, ó, eu queria
trazer, porque eu acho que eu tive contato com o tema da criatividade, acho que a primeira vez quando eu estava no mestrado, e eu lembro que para mim foi algo que chamou muito a atenção, porque todos os autores que vão debater criatividade, eles vão discutir uma perspectiva selecionista. Eu não queria entrar em tantos detalhes da perspectiva selecionista, mas eu queria entender. Muita gente acredita que a criatividade vem de dentro, né? Ou seja, não olha para uma perspectiva histórico-interacionista, né? Não vai olhar para a história de interações que faz com que o indivíduo seja criativo ou não. E eu queria ouvir um pouco de você, o que é, né, quais são as implicações de olhar para a criatividade, tendo em vista essa perspectiva histórico-interacionista que é da análise do comportamento. Uhum. Exatamente, é uma boa pergunta para a gente se situar, entender o que a gente está fazendo aqui e justamente vislumbrar para que a gente está falando e fazendo isso aqui, quais as vantagens disso. Então, se a gente fala ou pensa em criatividade, né, hoje em dia ela é uma palavra de senso comum, né? Tá por aí, tem o seu uso no vernáculo, né? Como Robert Epstein, que foi um dos caras que estudou criatividade na análise do comportamento, chama de categoria natural, né? A gente fala, todo mundo tem algum entendimento, né, social, cultural, do que é criatividade, né? Mas, a gente vai falar isso mais para frente, né? Ser criativo é algo valioso hoje em dia, né? É extraordinário, é importante, tem valor social, econômico, né? Status, ser criativo, ser inovador. Né? Não ser criativo é ser ordinário, é só ser mais um, trivial. Né? Então a gente vive numa sociedade, numa cultura atualmente, século XXI, que valoriza isso que se chama criatividade. Né? E nisso tem um rapaz, não é um rapaz, é um senhor já psicólogo da educação norte-americana, que é o Dacey, que ele fez um levantamento das concepções de criatividade ao longo da história registrada humana. Que aí, né, é eurocêntrico, a história registrada humana foi o que ele conseguiu pegar de documentos, desde Bíblia e outros documentos religiosos, históricos, medievais e tudo mais, que ele foi tentando identificar nesse trabalho historiográfico, né, de olhar para material documental, para identificar o que os seres humanos chamavam de criatividade ao longo da sua história documentada que ele tinha acesso. E ele identifica 3 categorias que no estudo geral da criatividade todo mundo meio que concorda que são categorias que circulam até hoje no senso comum. Que uma é que entender a criatividade como uma coisa sobrenatural, uma inspiração divina, né? Que nós, como seres humanos, pouco ou nada temos de influência sobre isso. Vem de uma outra dimensão, nos inspira, né? Como as musas, os deuses, os estalos, né? E isso, nós somos vetores para essa coisa metafísica, mágica de outra dimensão, que a gente não tem muito controle, né? É a visão mística, né, mais romantizada que tem. Que você encontra desde a Ilíada e a Odisseia, esses clássicos lá, e geralmente eram... Se você vê os clássicos gregos, né, a criatividade ela vem junto com furor de loucura, de mania, geralmente envolvendo guerras, confusões, coisas desse tipo, inspiradas por musas e tudo mais, né? Então é uma concepção bem diferente, né? Mas ela circula até hoje, a gente consegue ver, né, nessas revistas que a gente vê, Caras, Contigo, Veja, por aí, artistas e tudo mais, falando que são inspirados, que vêm de um lampejo e tudo mais, né? Nós que somos analistas do comportamento ou pensamos em comportamento, sabemos que a descrição do comportamento não necessariamente tem as mesmas causas do comportamento, né? Mas mostra que na cultura, na sociedade, circula essa noção. Uma outra, que surge já com o iluminismo, ali, no renascentismo, é a noção do gênio. Né, que a criatividade e a inovação ela é uma característica dos gênios, dos mais bem dotados, né? Que aí é uma perspectiva também pouco democrática, ou você nasce gênio ou não, né? Ih, Hernando, acho que travou. Criativo. Opa! Fui eu. Tá me ouvindo? Opa! Voltou. Agora voltou. Não sei se fui eu que travei ou foi você. Mas não sei. Bom, se está voltando, o teste está aí. Não, você estava falando da perspectiva do gênio. Isso, pois é. No iluminismo, renascentismo surge... Exatamente, surge essa... Pronto. Então é isso. Nesse momento surge essa questão do gênio. A criatividade vem só os gênios têm, né? Que vem com essa noção do iluminismo e tudo mais, e ela quebra um pouco essa questão mítica. Já não é mais de outra dimensão. Vem do humano, mas são humanos especiais, ou para poucos, né? E a história mostra que, em geral, eram homens brancos de boas categorias lá que tinham acesso e poderiam produzir e tinham suas produções divulgadas, né? Na história da criatividade tem muita história disso. Estudar criatividade, você estuda guerras, opressões e coisas desse tipo, porque os produtos da criatividade são moedas de troca aí visíveis nesses momentos. Mas a gente pode falar disso depois. E um terceiro momento, o mais moderno, onde nós estamos, onde a psicologia está, a ciência está e, portanto, a análise do comportamento, é entender a criatividade como um fenômeno natural.
Ele é um processo evolutivo. Faz parte do comportamento ter comportamentos, parcelas novas, né? Se comportar de maneiras novas, trazer comportamentos ou antigos para novos contextos ou novos comportamentos em contextos antigos. Variação, né? Como uma das bases tanto do que a gente fala biologicamente, do que constitui um ser filogenético, né, uma história evolutiva, quanto essa história ontogenética, né, que a gente tem variações de comportamento e a partir disso se criam coisas novas, novas para a pessoa, nova para o grupo e por aí vai. É aqui essa visão moderna, vanguarda que a gente tem, que foi puxada pela psicologia, pedagogia, administração e coisas desse tipo. Então a criatividade ela tem o que a gente chama de distribuição normal, né? Todos nós somos criativos em alguma medida. Né? E a gente pode ser criativo em coisas triviais, desde fazer uma vedação no meu encanamento da cozinha ali que está vazando com a Durepox que eu encontro em casa, até criar uma teoria nova, né? Como Skinner, chega lá e inventou um tal de behaviorismo radical, com base nas outras coisas que ele já conhecia e estava descobrindo ou conjecturando ali. Né? Então hoje em dia a gente se localiza nisso. E nesse local, a análise do comportamento tem uma visão prática e resultados privilegiados, porque a gente trabalha com previsão e controle. Treino, né? Possibilidade, então, da gente treinar a criatividade. Seria possível a gente ter ambientes mais propícios à criatividade, a comportamento novo, né? Ensinar nossos alunos e alunas a serem solucionadores de problema, né? Encarar situações, problemas, que é o nosso mundo no século XXI, para onde a gente olha tem problema ao nosso redor em tudo quanto é canto, né? E identificar isso como um problema, emitir comportamentos novos, construir opções e por aí vai, né? Então, a gente está num lugar muito privilegiado e a gente é reconhecido, viu, como analista do comportamento na área geral de estudo da criatividade, entre cognitivistas, historiometristas e tudo mais. Eles dizem que a análise do comportamento, com que ela já produziu, que a gente sabe desde os trabalhos do Robert Epstein, do próprio Skinner, que já falava disso, né? A gente tem linhas de variabilidade, recombinação de repertórios, todos esses outros processos, né? O pessoal das cognitivas e outras áreas que estudam criatividade com um fenômeno mais amplo, dizem que a análise do comportamento, sem medo, tem muitas referências, ó, o pessoal falando bem da gente, que a gente tem uma ferramenta e o aparato conceitual para lidar com o que eles chamam de criatividade P, individual, psicológica, né, da minha história de vida, eu ser criativo, que a criatividade é advinda de contingências, né, de história de reforço, punição e essas coisas. Então a gente é vanguarda e a gente é muito valorizado. E numa sociedade, como eu falei, no mundo que a gente está, que valoriza cada vez mais essa história de seja criativo, né, você precisa ser criativo, e a gente chegando assim, calmamente, olha, a gente tem a tecnologia, né, o conhecimento para talvez tornar as pessoas mais criativas. No laboratório a gente já consegue, né? Em algumas situações controle também. Então a gente está valorizado, a gente está na crista da onda disso. A gente tem chamado a atenção. E é uma área que está cada vez mais crescendo, né? Tanto na análise do comportamento, nas áreas de interseção, cada vez mais tem gente falando de criatividade sem pudor, né? Na análise do comportamento, que não é como se tivesse um pudor. Na verdade, é que a história da análise do comportamento, ela é, né? O Stephen Hayes até falou isso na BPMC, ela é uma teoria do comportamento, uma abordagem comportamental bottom-up, né? Que a gente constrói dos nossos processos básicos iniciais para chegar nos complexos, né? Para falar de criatividade, a gente tem que fazer todo esse repositório do que a gente sabe de que é comportamento operante, classe de respostas, equivalência de estímulos, recombinação de respostas, a adução pela contingência e por aí vai. Processos que nos permitiram olhar para esses fenômenos complexos, a origem de comportamento novo, criatividade, inovação e por aí vai. Deu para responder? Acho que eu falei até demais, né? Cara, não, eu tô aqui... Bom, primeiro que... Uma pergunta que nem estava listada ali, mas que veio surgindo enquanto estava falando, tem a ver com resolução de problemas. Né? Porque você trouxe uma questão que eu acho... Eu adoro sempre que eu vou dar uma palestra, eu começo assim, eu faço toda a história do negócio. Alguns alunos brincam que eu volto no ato para explicar as coisas. Mas, a hora que você estava falando de iluminismo, né, eu sou fanático por história, né? Acho que é por isso que eu estudei cultura na minha vida e tal. E a hora que você estava falando de iluminismo, já me veio o racionalismo como uma questão importante ali, e que a valorização do sujeito naquela época era dada pela capacidade intelectual que ele tinha. E a gente sabe que, né, a própria noção de inteligência, pelo menos naquela época, ainda estava muito ligada à capacidade de resolução de problemas específicos. Né? Sim. E você acha que a criatividade, então, você acha que ela começou... Você acha que foi ali que a gente começou a poder olhar para se a criatividade ela vai se dizer... Quais são os processos que estão ligados a isso? Você acha que a própria noção de resolução de problemas que existe na análise do comportamento
ajuda no estudo da criatividade? Ou você acha que são áreas separadas? Ou elas são afins? O que você diria para sobre isso? É uma boa pergunta e excelente observação, né? Foi ali no cerne de uma questão, que é isso: o que é resolução de problemas e qual é a relação inteligência e criatividade, né? Na história do estudo da criatividade, ela vem do estudo da inteligência, né? O próprio termo criatividade, pelo menos em inglês, né? Creativity, né? Tem um estudo de um filólogo, que é o Robert Weiner, que ele foi ver também novamente os estudos documentais, né? Quando na história do inglês, lá de livros publicados, ele surgiu a palavra creativity como processo. E ele identifica por volta de 1880. Não é muito tempo, então é recente. Mas quer dizer que antes disso as pessoas não eram criativas? De maneira nenhuma, só se chamavam de outra maneira, né? Não era criatividade como um processo. Não é que existe, está sendo criativo, a criatividade está aí. Era inspiração, criação, produção, muito vinculado à questão de falar de artesanato, artesão, né? Produzir. Então até a linguagem para tratar isso, a coisa cultural, né? Passa por essas transformações. E é exatamente isso. Na psicologia, a gente começou a estudar a criatividade valendo, com a psicologia como um todo, em 1950. A partir disso, com Guilford, que foi um cara que ele foi presidente da APA, American Psychological Association, especialista em inteligência, fazia testes psicométricos de inteligência, tem os fatores de 50 inteligências lá e tudo mais, bem estruturalista clássico, 1950, 30 na verdade. E ele falou lá: gente, tem toda uma nova fronteira que vocês estão chamando de inteligência, mas é criatividade. E aí ele meio que inaugura, isso foi um discurso da APA. E aí, então, tradicionalmente, na própria história do que a gente está estudando, por muito tempo isso foi confuso. O que é inteligência, o que é criatividade? Como é papo de cientista, até hoje tem gente discutindo isso, o que é e o que não é. E a gente, como analista do comportamento, sabe que é um problema de conceito, né? A gente está tratando dessas categorias estruturais, cognitivas e tudo mais, que vai ser polissêmico. Mas se a gente olhar para o dado, a gente entende muito bem o que esse pessoal está fazendo. E aí vem bem disso. Inteligência, então, tem essa coisa de relação, de resolução de problemas, de adaptabilidade, fitness, essas coisas todas que vão lá. Suscita muita pesquisa boa, pesquisa ruim também, né? Que é um conceito complicado de tratar, com muitas implicações sociais, né? De fazer escala e tudo mais. Existe uma história não das melhores quanto a isso. Um cara que criou isso foi o Galton, né? Mas na análise do comportamento, a implicação que a gente tem para isso, né, é justamente essa possibilidade de previsão e controle independente disso, de fomentar esse tipo de coisa, né? Que aí, então a gente quebraria essa coisa mais do único individual. A gente está e mostra, desde laboratório até prática, né, que a gente pode estimular comportamentos novos e criar ambientes para isso. Cara, sensacional. Eu vou só passar para essa próxima, porque eu acho que ela vai dar pano para manga, essa próxima pergunta. E como saber se um comportamento está ligado à criatividade? Eu não cheguei a terminar o seu livro todo, mas eu fui lendo alguns capítulos. Eu sei que isso vai dar pano para manga. Vai. Mas vamos lá. Mas essa é uma pergunta boa, porque essa é uma pergunta que te faz olhar para o conceito, né? O que a gente está falando e chamando de criatividade? Né? Um bom exercício epistemológico que eu gosto, não sei nem se é bom, mas eu gosto, é levar um conceito ao absurdo. O que é criatividade? Criatividade, a gente está falando, sendo bem básico, né, que a gente pode ter até uns artigos que chamam isso da definição padronizada da criatividade, que basicamente na literatura que estuda isso, de todas as áreas, não existe uma definição inequívoca e única de criatividade. Pá, é isso. Os críticos da área dizem que para cada estudo há uma definição de acordo com aquele estudo. A gente conhece bem qual é essa seara, né, como os críticos disso, né? E o que o pessoal tem observado disso é que essa noção do que é e o que não é criativo, pelo menos parte de duas características de uma resposta. Que ela tenha infrequência estatística, ou seja, o que quer dizer isso? Que ela seja nova, né? Não seja uma coisa rotineira, que ela seja razoavelmente inédita na história do indivíduo ou do grupo, e que tenha alguma função. Né? Não é criativo, por exemplo, só bater palma e fazer blu, 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 blá, blá, blá. Né? Até que isso tem uma função para provar um argumento aqui, né? Mas mais baixo que tem. Né? Mas não é comportamento sem sentido, não é só ser novo, como um exemplo. Né? Não é só fazer uma coisa nova que isso é criativo. Né? E isso é curioso porque já envolve, nessa definição padrão, algo que tem a ver com cultura. Vamos chegar lá, que eu estou cada vez mais estudando a tua área, a tua praia. Para falar de criatividade, a gente tem que falar de cultura, que é um avanço do que a gente está fazendo aqui. Né? Então, quando a gente tem esses dois critérios, quase tudo pode ser criativo. Né? Bastante coisa pode ser criativa. Na análise do comportamento, então, para resolver um pouco essa grande possibilidade que a gente tem, muitos dos autores, eu concordo com isso, autores e autoras, a gente pode dizer que é comportamento novo, comportamento inédito num contexto, ou comportamento emergente. O que é isso?
não foi diretamente treinado, né? Ele advém de outros treinos independentes, dado um controle de estímulos adequado, como uma situação de resolução de problema, emerge uma nova sequência ou configuração de comportamento, né? Então, o que seria esse comportamento criativo é qualquer coisa que é nova, que tenha uma função e que passa por essa questão da cultura. E que é exatamente o que eu estava falando lá do pessoal de outras áreas, né, da psicologia experimental em geral, que diz que a gente é muito bom em entender e dar os processos comportamentais da criatividade individual, psicológica. Que é o quê? Um exemplo disso. É eu terminar aqui a nossa live, aí eu pego o meu clarinete que está ali, que eu tenho, que eu nunca aprendi a tocar, e vou no YouTube e começo a aprender a tocar uma música. Para mim, vai ser a primeira vez que eu vou tocar um clarinete na minha vida, né? Então, uma criatividade, uma resposta nova, né? Se eu tirar uma melodia, alguma coisa ali. Criatividade psicológica. Na minha história de vida, como medida, tem um comportamento, uma sequência de comportamentos novos. Mas isso não é novo para o grupo, né? Tanto que eu aprendi com alguém no YouTube, um monte de gente toca clarinete e tudo mais. E aí, quando existem respostas ou conjunto de respostas que são novas para o grupo, a gente está diante do que a gente chama de criatividade H, histórica, né? Que é o que o pessoal chama. E quem estuda essas áreas gerais, no geral, diz que a análise do comportamento dá conta do psicológico, do individual. E H, que é contingência, recomendação de repertório e tudo mais. E a fronteira está justamente nessa interface, de quando sai do individual para dizer que é criativo. Porque se eu for estritamente ortogenético e analítico comportamental, dizer que é comportamento novo resolve o meu problema, tá? Não ontogênese. Ele, na história de vida dele, é novo e tudo mais. A gente pode dizer que a criatividade se encerra aí. Mas, por exemplo, se eu for falar de inovação, tecnologia, cultura, já passa por essas relações sociais, né? Então tem essa interface da ontogênese para a cultura, que é o que eu estou tentando estudar e me envolver agora com o meu pessoal do mestrado. Saber como sai essa coisa do individual, de eu fazer um poema legal, bacana aqui, e de repente isso sair para o mundo e se espalhar, a aceitação, né? Isso controlar comportamento em larga escala, né? Que os etólogos já fazem isso muito bem, com o macaco prego, aqueles estudos, né, de difusão de comportamento, práticas culturais, coisas desse tipo. Mas é isso, né? Dizer o que é ou não é criativo passa por todas essas questões. E na análise do comportamento a gente está muito bem instrumentalizado no universo. E a fronteira é essa interface, que é o que todo mundo quer saber agora. Bom demais. Você sabe que o meu doutorado eu fiz sobre conformidade social, né? Sim. E lá no meu doutorado eu esbarrei nisso, né? Porque toda vez que a gente tem que a gente lida com definições topográficas de comportamento em grupo, você está lidando, você precisa entender a dimensão histórica daquele grupo. Sim. Não é simples delimitar o início do grupo e para você poder falar quando que aquilo é novo ou não é. Exatamente. Então, você sabe que isso eu acho que eu agora estou cada vez mais trabalhando com ABM, né? Sim. Dentro da área empresarial é uma loucura, cara, o quanto é valorizado a noção do indivíduo criativo, né? O indivíduo que exatamente, vai trazer novas soluções, o cara que vai pensar fora da caixinha e tal. Só que olha que coisa interessante. Vou trazer uma discussão aqui que eu acho que ela pode ser importante para a gente tentar delimitar, né? O cara pode ter aprendido a fazer uma coisa na empresa anterior que ele trabalhava, só que a hora que ele chega e replica aquilo que ele já fazia, ou seja, não é um comportamento novo para ele, mas ele faz em um novo contexto, em um novo grupo, para aquele grupo aqui da inovação. Exato. Não é? Não tem como fugir do grupo, das pessoas. É terceiro, né? É quase aquele artigo lá do Oliveira Castro, né? Da função adverbial da inteligência, né? É como se fosse um rótulo adverbial do que é inteligência, pós-rock. Criatividade é a mesma coisa. E passa por isso, de ser valorizado econômica e socialmente, né? Se cobra e tem posições e cargos para quem é criativo, se supõe criativo. Cara, e olha, eu já estou viajando aqui, por exemplo, numa implicação... Estamos aqui para isso. Para um psicólogo clínico. Olha isso. Então, imagina só que chega um psicólogo clínico, está atendendo um cara que tá passando por aquela clássica síndrome do impostor, né? Que o cara ele faz uma coisa que para ele é muito normal numa empresa, e aí o cara começa a fazer a mesma coisa na outra empresa e todo mundo começa a valorizar o cara. E o cara fala, não, mas eu não estou fazendo nada demais. Não, eu sou ruim nisso. Né? E olha só como a própria noção de... O Skinner já falava isso, né? Que a noção de autoestima, a noção de autoconhecimento, a noção de se reconhecer, ela faz parte do grupo. Ela está intimamente ligada ao grupo que a pessoa está.
Então, Exatamente. E quando a gente tem essas categorias valorizadas, como inteligente, criativo, isso ressalta mais, porque é reforçador de alta magnitude, né? Criativo, é inteligente. E isso passa pelos outros e os critérios mais variados possíveis para dizer o que é e o que não é, né? nossa, perfeito. E é isso, as pessoas procuram saber, eu sou criativo ou não sou criativo, né? Isso. E... Pensando assim, até na clínica, né, a gente pode ver que tem essa questão de entender a criatividade de uma maneira operante como algo interessante para quem é terapeuta, né, porque se a gente, novamente, fazendo aqueles exercícios de levar os conceitos ao absurdo, né, ao máximo. Mas venham comigo nessa. Quando a gente chega numa sessão, né, numa demanda, um cliente lá, é como se fosse resolver um problema. É uma situação nova da qual não tem uma resposta, um conjunto de respostas pronta para aquilo. Tem que entender, ouvir, recombinar com repertórios que eu já aprendi ali. Será que isso é uma demanda que eu dou conta, que eu tenho especialidade, né? Então há uma similaridade com essa situação de resolver problemas, né? E a gente tem tecnologias de aprimorar a resolução de problemas, tornar as pessoas, indivíduos, organismos, né, exímios recombinadores ou solucionadores de problemas, né? A gente já sabe fazer isso. Então tem um potencial aí. E tem outro que é para o cliente, né? Demanda que aparece na clínica, porque é isso, como a gente está falando, criatividade é bom, é legal, é bom ser, isso gera frustração, né? E todo mundo que vai... E tem trabalhos, tem áreas, né? Quem trabalha com comunicação, design, que são os criativos, eles se identificam e chamam assim. E as cobranças vêm, será que eu fui? Será que eu sou impostor? Mudam as contingências e tudo mais. Isso é demanda de clínica, aparece lá, né? E mais, a gente tem internet e vive num mundo globalizado. Se eu for abrir uma startup ali de tecnologia, eu vou me comparar com os melhores do mundo. Bill Gates, Steve Jobs e quem mais for, né? Isso já é irreal, já te coloca numa situação de iminente frustração, né? Que você tem todas essas informações e vai se comparar com gente que teve uma vida, uma história, um percurso muito específico que deu aquilo, né? Então, entender e começar a pensar impactos da criatividade, tanto no seu conceito, no que ele perpassa a nossa sociedade, até o que determina a origem disso, faz a gente olhar para tudo isso de outras maneiras, entender essas demandas, sentir sensibilidades distintas, isso que é muito comum, as cobranças que tem, e que a gente não consegue identificar quando estar sendo ou não criativo, porque passa por outras pessoas e tudo mais, e gera síndrome de impostor, que é muito comum na academia. Quem nunca conheceu um colega que fala, o cara tem 3 doutorados, já foi especialista no assunto e fica, eu não sou tão bom nisso, não sei o quê. Não, meu amigo, você tem doutorado, você é quem estudou isso. A gente se cobra muito e tem outras questões envolvidas, né? Mas vejam que começar a pensar nisso de uma maneira analítico-comportamental, mas comunicando o que é criatividade, essas coisas que a gente operacionaliza de forma melhor, a gente consegue abrir os nossos olhos para muitos fenômenos, né? Dar caminhos comportamentais para a gente identificar, tem alguma coisa que pode estar envolvido com essa noção do que ele acha do que é comportamento novo e influencia a vida dele, ou até de como eu posso gerenciar novos comportamentos para sair de situações e demandas clínicas e por aí vai. Você sabe que, enquanto você estava falando, eu acho que a gente já está até falando um pouco da última parte, mas depois a gente vai voltando. Misturou. O assunto não vai faltar. Porque a terceira pergunta eu acho que a gente já falou, né? Qual a diferença entre criatividade e inovação, né? Inovação tem a ver com o grupo, né? E criatividade talvez a gente possa pensar uma coisa mais individual, não é isso? Exatamente. Para chamar de inovação tem que disseminar pelo grupo, aceitar, né? Não pode ficar engavetado ou morrer com o indivíduo ali, senão, né? Tem que ter um impacto em controlar outros comportamentos. Se for intergeracional, né? Como o Skinner, que a gente está lendo e discutindo até hoje, vai continuar discutindo, né? Então é uma inovação de grande calibre. E tem até, se for parar para pensar, que a gente, na análise do comportamento, a gente dá, de que é inovação e cultura, a gente só palpita, a gente não parou ainda para estudar, não tem um estudo detalhado sobre isso. Mas vejam como se a gente pensar em comportamento ajuda a gente a pensar nisso, né? Essa coisa do individual, essa coisa de grupo, de olhar para a contingência, para a história, né? Não, você está falando isso, vamos supor que apareça alguém com uma teoria revolucionária ou uma teoria que fala de um jeito um pouco diferente sobre coisas que já foram ditas no behaviorismo radical. Isso pode ser considerado uma grande inovação. Por exemplo, o Reis. Exatamente. Eu sei que eu posso estar entrando num campo aqui que as pessoas vão criticar. Não, ele avança. Eu acho que ele avança em vários pontos do Skinner, mas ele também fala muita coisa que o Skinner falou de um outro jeito, com termos mais leves, termos mais aceitos pela comunidade. Essa pode ser uma grande inovação. Né? Sem dúvida. Inovação tem esse cultural, né? Inovação tem esse caráter de variação e seleção, é o que acontece e o que dá certo, né?
passa e tudo mais. O caso do Reis, para mim, é obviamente inovação. E que inovação é isso, não precisa ser um impacto revolucionário, não precisa ser outro Skinner, né? Mas assim, ele mudou alguma coisa, teve um impacto em outra área. Na história da inovação, isso daí, o próprio Skinner é um exemplo de caso, né? Gente que vem de outra área e dá uma contribuição significativa na área onde ele foi atuar. O Skinner que veio das letras e chegou aqui na psicologia e deu esse escândalo bom pra gente. Piaget, que veio da biologia, também revolucionou. Freud, da medicina, estamos falando dele até hoje. É muito comum isso, né? Trazer de outras áreas. Não, perfeito. Eu acho interessante isso, até porque você trouxe um ponto que eu acho extremamente relevante. Você falou, uma fala tua, assim, falou, ó, o Skinner lá atrás, ele já tinha estudado outras coisas, e aí ele chegou no campo da psicologia e inovou. Cara, vamos falar um pouco desses processos, de como é que a gente faz? Porque eu sei que a gente vai falar de recombinação, mas ó, saiba que a próxima pergunta que eu vou fazer, só para você já fazer a conexão, é sobre a relação entre variabilidade comportamental e criatividade. Porque tem muita gente que está assistindo a gente agora que trabalha com crianças autistas, desenvolvendo pessoas que têm uma dificuldade em variar repertório. E que pode estar muito interessado como é que eu faço para o meu cliente ser mais criativo. Né? Então, eu acho que talvez seja interessante. Então, vamos lá. Já variabilidade e criatividade, qual é a relação? Qual foi a outra, então, que eu já fiquei pensando no spoiler? Qual foi o começo? Não, o começo era a gente falar dos processos que fazem com que a criatividade surja. Ah, sim, pois é. Então, se a gente parte desse pressuposto de que criatividade é comportamento novo, né? Então, qualquer processo comportamental que a gente identifique comportamento novo, né, está envolvido em alguma medida com criatividade. E aí, novamente, levando ao absurdo, é um exemplo que eu gosto para dizer que a criatividade sempre esteve nos laboratórios de análise do comportamento. A noção de classe de resposta que o Skinner criou lá em 1930 foi, em certa medida, né, bem objetiva até, uma maneira dele lidar com a variabilidade. O que era o grande problema lá em 1930, que ele e os outros behavioristas antes dele estavam discutindo, Boring, Guthrie e a turma lá? Como que a gente pode medir algo que é intrinsecamente efêmero? Comportamento, né? Eu estalar o dedo aqui, não é igual, são respostas diferentes, né? Ontologicamente, né? Elas ocorrem no tempo diferente, no espaço diferente, tem variação de dimensão, duração, latência, todas essas dimensões que a gente tem, né? Não é a mesma resposta, por definição. Uma ocorre aqui, outra ocorre aqui. Problema filosófico, de 1930, né? Como que a gente vai medir isso? E o Skinner deu uma solução que deu muito certo, que a gente está usando até hoje em tudo que é a área da psicologia. Olhar para classes, frequência agrupando diferentes topografias, funções, variabilidade, né? Aquele velho exemplo de passe de livro, né? Que eu posso apertar um interruptor de uma luz com o dedo, nariz, a língua com o pé e tudo mais. Variações. E aí a seleção, reforço diferencial, padronização cultural, de formas e tudo mais, né? Então, em tese, a gente, quando está falando de processos comportamentais, a gente está lidando com um substrato, um lastro de variabilidade sempre lá e comportamento novo, né? Então, todos esses processos estão lidando com como a variabilidade em processo se torna um comportamento operante, uma classe de respostas, uma equivalência de estímulos, e coisas desse tipo, né? Redes relacionais, quadros relacionais e por aí vai. Então, do que a gente tem vários desses processos que então tangenciam comportamentos novos. E aí, vários dos processos que a gente está trabalhando no dia a dia lidam com isso. Generalização de estímulos, né? Indução de resposta, coadução pela contingência, e a gente tem os trabalhos mais específicos disso, que são esses dois processos que quem estuda isso fala diretamente que está ligado à criatividade, porque lida diretamente com geração de comportamento novo ou padrão de comportamento novo, que é a recombinação de respostas e a variabilidade, especialmente aprendida, né? E muita gente em uma área muito forte de pesquisa e que lida diretamente com o substrato da criatividade. Se não tiver variação, não tem criatividade, se for tudo igual, né? Se não for permitido ao organismo variar, né? Como vai ter criatividade? Como vai ter algo novo? Vai ser sempre tudo igual. E a vida ao nosso redor parece que não segue muito esse padrão de né? Tem muita variação, muita dispersão e coisa desse tipo. E é interessante, o que você está falando aqui da variabilidade, cara, enquanto a gente está falando, eu fiquei lembrando de um texto do Sherman Chase, de 2002. Sim. Novelty and Stimulus Control, alguma coisa assim. Eu li faz muito tempo esse texto, mas eu lembro que ele me marcou bastante, porque ele trazia várias definições de novidade, né, de comportamento.
acho que ele traz essa discussão de criatividade versus inovação, né? Mas o que me chamou bastante atenção é que ele trazia lá, por exemplo, a generalização como um processo criativo. Ou seja, ele é inerente ao próprio aprender, assim. Mesmo, exatamente. porque eu já vi várias discussões de que o reforço ele diminui a variabilidade. No entanto, se o reforço... É um paradoxo isso, porque se o reforço ele vai produzir discriminações, né? Se o reforçador produz discriminações, e a discriminação leva a generalizações, e a generalização tem a ver com criatividade, né? Exatamente. A generalização prepara o indivíduo para situações novas na vida. Então, cara, eu acho, essa variabilidade, acho que muita gente que eu vejo falando de variabilidade fala de reforçar diretamente a variabilidade, né? Sim. Mas eu acho que tem outros processos, assim, pensando acho que em tecnologias comportamentais, acho que, vou falar aqui principalmente de um público que é muito comum aqui no mestrado do Paradigma, quando a gente dá aula, e que a gente tem duas turmas muito grandes aqui, que é o público que trabalha com análise do comportamento aplicado ao autismo. Sim. As pessoas, elas têm... Uma das grandes questões que as pessoas lidam é justamente com repertórios complexos, né? Acho que a tecnologia ela avançou até um determinado ponto, que agora eles estão tendo que estudar processos mais complexos, como criatividade, resolução de problemas e tal. E aí, olhando para isso e pensando que existe uma dificuldade de generalização no repertório dessas pessoas, tá? Uma questão neurobiológica que dificulta a generalização, será que tem algum outro processo de criatividade que poderia favorecer uma variabilidade comportamental, fazer com que o indivíduo emita respostas novas? Pergunta de fronteira, né? Tem um doutorado aí, a gente pode passar o resto do ano falando disso, mas muito boa, para a gente pensar do que está circulando aí. Mas começou bem, exatamente com o final da minha resposta, já meio que deu. Então foi, você falou que essa noção de criatividade, né, que a gente tem e os nossos processos lidam com isso, a gente está lidando com isso. E eu sinto que isso tem sido um movimento, né, na atualização semântica e linguística da análise do comportamento como ciência do comportamento. Faz todo sentido se a gente pensar historicamente, ó, chute de historiador freestyle, né? Faz sentido a gente lá no começo, 1950, 40, 30, não ficar falando já desde cara de criatividade com trabalho de pombo e rato, né? Aquela coisa do bottom-up. A gente estava construindo todo esse arcabouço e tudo mais. Apesar de que o primeiro artigo, né, de variabilidade aprendida foi com golfinho ainda, lá o da Pryor e tudo mais, maravilhoso, clássico. Mas mesmo assim a gente não tinha aquela parcimônia que a gente tem e foi recomendado para a nossa área. Só que hoje em dia, como a gente vê esse caso do Shahan, né, e o Chase lá, a gente já aceita que desde aquela época a gente estava lidando com esses fenômenos, né, de variabilidade, complexidade, criatividade, só que obviamente a gente deu aquela operacionalizada e parcimônia. Só que agora a gente já tem um arcabouço para atacar isso. E nessa parte de aba e tudo mais, então já é como se fosse inerente ao que a gente está fazendo lá, que a gente está expandindo criatividade, a gente está expandindo o repertório, a gente está dando behavioral cusps, saltos, né? Novos repertórios que permitem atingir novas contingências, novos ambientes, né? Que passo a passo, no bloco, aquela construção gradual, né? Que é uma maneira também de se construir repertório novo, né? Desde a modelagem, aquela coisa passo a passo, a recombinação mais solta e tudo mais. E o próprio Neuringer, que é um dos caras que muito estudou a variabilidade, ele tem alguns estudos com o autismo, né, de variabilidade aprendida em indivíduos com diagnóstico autista, no 2008, 12 por aí, que ele mostra alguns procedimentos que você pode ensinar, né, como comportamento de segunda classe, essa coisa de variar, né, aprender a ser uma pessoa que está variando, se expondo à variabilidade. Né. Isso até se a gente parar para pensar no mundo como um todo, né, variar nem sempre é uma coisa que é muito aceita em sistema educacional, né? Independente de onde você está, né? Que a gente fica reforçando aquela coisa padronizada e cerceando as variabilidades, né? Que tem a ver com aquela outra discussão também que tu tinha feito, que é aquela coisa lá do o reforço então diminui a variabilidade, né? O reforço ele torna as coisas mais estereotipadas. Isso foi uma grande briga na década de 80, análise do comportamento cognitivista na discussão da criatividade. Robert Epstein foi um que brigou muito lá, e que o pessoal dizia, não, se você reforçar, óbvio que vai estereotipar, ele vai fazer só mais do mesmo, né? E tem uma série de experimentos e revisões lá que o Epstein, uma turma dele, mostra que isso só acontece se o reforço for mal programado. Inclusive pela característica do reforço, que foi isso que tu falou, né? Uma aplicação do reforço envolve generalização e indução e outros processos, não é aquela coisa estanque, pontual ali. E agora, se você for
estereotipando, reforçando mais aquilo, né? Pensa em reforçamento diferencial, a gente pode ir, né? Tornando aquela coisa mais fechada ou mais aberta, mais fluida. Então, sim, existem coisas que se você reforçar o estereótipo cada vez mais afunilado, você vai ter aquela coisa estereotipada. Mas só o reforço não é um produto do reforço em si, do processo. É de um tipo de arranjo específico. E que você pode ter um arranjo que facilita essa variabilidade, né? Por exemplo, no caso com crianças no espectro autista diagnóstico, né, tem um artigo clássico de Gates e Bayer, 1980, alguma coisa, que era justamente de dar opção para variabilidade de comportamento ao trabalhar com blocos, né, em tarefas lúdicas, né, que era basicamente treinar uma variabilidade ou reforçar, mexer, interagir de diferentes maneiras. E isso tinha impacto a longo e médio prazo, depois que voltava, em situações similares e coisas desse tipo. Né? Então existem muitas maneiras, isso é uma fronteira, né? A gente tem os nossos processos básicos olhando para isso, né? A gente tem muito dado de laboratório, mas na aplicada que a gente está agora vendo o que dá realmente para fazer isso em tempo real, na hora que está acontecendo. Porque eu trabalhei na aplicada antes também, trabalhei com a aba lá na Imagine, em Fortaleza, com a Lidiane, aquela turma maravilhosa, né? Eles faziam pesquisa lá, né? Não atendia, a gente ficava no PDI, que era, tinha uma central de pesquisa e desenvolvimento, que a gente analisava protocolo, pensava essas coisas todas, a gente tem até o nosso, publicado na RBTCC, já fazendo um merchan, né, que é justamente um protocolo de pensar em criar comportamentos ou árvores de comportamentos a partir de troncos ou unidades comuns, pensando em recombinação e tudo mais. Né? Aquela coisa de que a criatividade ela floresce de aprendizagens anteriores. Né? Ela não vem do nada. Se transforma e tem novos controles ali sobre parcelas ou pedaços de resposta. Então a gente pode meio que desenhar isso numa intervenção. Né? E isso, neurotípico ou típico, dá para a gente pensar nisso. Mas é a fronteira. A gente não tem aquele dado de dizer, tem um protocolo pronto para isso. A gente já está avançando, PIX, né, tem umas coisas assim que já trabalham com isso, repertórios complexos, como estava falando, construir coisas. E é a fronteira, é o que a gente está vivendo exatamente agora. E eu tenho certeza que o pessoal já está fazendo isso, que essa noção de olhar para a criatividade como talvez algo que é um operante, né, ou até que você olha isso como uma coisa, uma definição, uma dimensão do operante, né, ter essa variabilidade intrínseca, te ajuda a pensar nesse tipo de intervenção, planejar a intervenção e aproveitar essa variabilidade a teu favor, né? Ou fomentar ela quando possível, a partir dos processos de indução, generalização, quem sabe. É um novo universo. Isso é que é o legal. É como tu falou lá do Reis, né? É só mudar um pouco a semântica, o controle de estímulos envolvidos no verbal do que a gente está lidando, conectando com outras coisas, que abrem muitos caminhos de pesquisa e intervenção. Sendo analista do comportamento, lidando com contingência, com reforços, processos que a gente conhece. No mundo real. Não, é incrível. É um campo, assim, gigantesco. E aí, eu vou puxar um pouco a sardinha aí para minha área, as coisas que eu tenho estudado mais. Algumas práticas, né, que antigamente eram práticas problemáticas, como você, por exemplo, compartilhar experiências que você teve na sua empresa com a experiência que você teve, né, com uma outra empresa. Isso, antigamente, era muito mal visto, né, o compartilhamento de informações. Hoje, eu vejo uma visão completamente diferente das empresas. Eu vejo concorrentes, e concorrentes são diferentes de competidores. Né? Concorrentes são aquelas que estão concorrendo, estão andando, correndo uma do lado da outra. Né? Elas não estão necessariamente competindo por uma fatia que não tem, que é um pouco mais difícil. Normalmente, empresas que trabalham prestando serviço para outras empresas acabam tendo mais competição, mas quando você está lidando com o público em geral, os recursos são quase ilimitados, então é muito difícil. E as pessoas têm feito intercâmbios, né? Esses intercâmbios, vamos supor que tenha assistindo agora empresários, supervisores e tal, ou a gente está aqui agora, por exemplo, fazendo um intercâmbio. São professores de duas instituições diferentes, né? Com formações em lugares diferentes. A gente nunca fez um curso na mesma universidade. Né? A gente se conhece de outros lugares. E a gente está aqui dialogando. Isso pode gerar variabilidade, né? Isso pode gerar criatividade, isso pode gerar inovação. Tá? Eu acho que esse é um ponto que é bastante interessante, que a gente pensa muito, eu acho que quando a gente está olhando assim, para a tecnologia comportamental, a gente pensa muito no, ok, eu vou simplesmente dar um reforço aqui ou vou simplesmente apresentar um antecedente. Mas eu acho que as pessoas esquecem que a gente está lidando muitas vezes com repertórios muito contínuos e grandes. Sim. E que às vezes você simplesmente
fazer, vou fazer um intercâmbio aqui. Isso pode gerar variabilidade, pode gerar comportamento novo. Ou seja, existem outros procedimentos, né? Você acha Sim. que esse estudo da criatividade pode... Tô aqui hipotetizando. Você acha que o estudo da criatividade ele pode levar a análise do comportamento a dialogar mais? Eu sou um grande advogado do diálogo com outras áreas, né? A dialogar mais com outras áreas, a expandir o escopo de intervenções que a gente tem, ou que a gente pode ter. O que você acha, Nando? Você que tem... Sim. Não, com certeza. Como eu falei, a gente já é bem visto pelo que a gente faz com quem estuda a criatividade em geral, né? Então, com a valorização que tem disso de seja criativo, vamos fomentar a criatividade e tudo mais, a gente é bem visto e está comunicando bem. Então, como interdisciplinar, a gente tem as ferramentas que o pessoal que está estudando isso de outros lugares quer, né? Tanto que sempre que a gente mostra dados, os dados do Epstein e tudo mais, todo mundo é meio que aceito, assim, todo mundo conversa e não questiona muito disso, né? Então, sim, a gente tem muita relevância, a gente está sendo cobrado para isso, da nossa análise, porque pensa assim, né, quando a gente fala criatividade, até a noção, que é isso que tu falou foi bem interessante, é outra fronteira que a gente está bem atual, tá? Bem conversa lá do que está acontecendo. Porque pensa, né, tradicionalmente na análise do comportamento, sujeito único, né? A gente olha para o sujeito, é a vida dele, a história dele, a ABA, crescendo ali o seu repertório, desenvolvendo, ampliando e tudo mais. Só que criatividade, como você falou, e a gente vê no mundo corporativo, desde sempre a história da inovação, ela envolve grupos, né? Então, no indivíduo você tem uma história, um conjunto de aprendizagens, um conjunto de controles e sensibilidades a reforços e consequências. Quando você envolve dois indivíduos, você tem duas histórias. E a gente tem processos em laboratório de recombinação de repertórios, por exemplo, que diferentes parcelas de aprendizagem de um mesmo indivíduo são recombinadas numa situação problema, criando uma solução nova. É um indivíduo só, como local, né? A história dele, numa situação problema, dá uma resolução. E se a gente fizer isso entre indivíduos? Parte do repertório, para resolver o problema, precisa do repertório A e B. Sujeito 1 conhece o A, sujeito 2 conhece o B, uma situação de possível cooperação. Recombina, vai. No mundo real a gente sabe que é assim, né? Resolução de problemas, brainstorming, empresas, tudo mais, são pessoas pensando, geralmente em times interdisciplinares, pensando em governo, qualquer coisa, são diferentes especialidades, cada um vai dando a sua parcela. E isso é uma coisa de tecnologia, se a gente for pensar, que a gente está com a faca e o queijo na mão. A gente já sabe fazer isso para um indivíduo, só que a gente ainda não começou a estudar com outros indivíduos, essas parcelas de comportamento de diferentes indivíduos, criando uma consequência, uma macro coisa. Veja que a gente já está entrando na cultura, né? Essa coisa toda. E fazer isso é a gente repensar o que a gente está fazendo como análise do comportamento, do sujeito único e tudo mais. Não que a gente vá jogar isso fora, mas novas fronteiras. Para a gente falar de comportamento novo, inovação, criatividade, a gente tem que ter mais de uma pessoa envolvida, né? Então, é uma questão de expandir os paradigmas dos nossos procedimentos. E que a gente já está com tudo pronto. O outro pessoal já fala que a gente já conhece o que faz tudo do indivíduo. A gente consegue prever com razoabilidade pombos, macacos, ratos, até seres humanos. Tem modelagem matemática já disso, né? E se você conhece a história do indivíduo, essa situação de controle de estímulo aqui, dá para modelar matematicamente previsão e controle de comportamento novo, né? O Epstein tem a teoria generativa do comportamento dele só sobre isso, né? Então a gente está com a faca e o queijo na mão, só que como eles dizem, a gente sabe de um indivíduo. A próxima fronteira é essa, e mais de um indivíduo, que é o mundo real. É a fronteira da aplicada. Quem vai resolver isso é o pessoal que está na aplicada. Com o que a gente aprendeu no mundo todo. Cara, bom, vou puxar para uma outra área aqui, porque você é professor, né, como eu, então também trabalha com educação, né? Aplica a análise do comportamento à educação. Eu acho que é muito relevante a gente falar um pouco sobre a relação entre a criatividade aplicada, a análise do comportamento aplicada à criatividade na educação. O que te vem assim, né, pensando nisso? Falar de educação é falar de muita coisa, muito problema, muitas frustrações e muitas utopias que foram deixadas ao largo da história toda, né? Que a nossa educação, como um projeto civilizatório que avançou no século XX, no papel e nas conquistas mesmo, né, até concretas, foi enorme, né? Hoje em dia a gente tem mais pessoas alfabetizadas do que nunca na história da humanidade, graças a todos os avanços de acesso à educação que a gente teve no século XX. E tudo mais, né? Mas foi aos trancos e barrancos, né? Não é exagero, a gente sabe, né, que a gente está no século XXI com uma estrutura de escola do século XIX, né? Com algumas pitadinhas ali de mudanças do século XX como uma tecnologia. Mas a estrutura, o fio condutor parece que não mudou muito, né? Aquela coisa
de sala de aula, como o Skinner falava, né, aquela coisa osmótica, né, que os alunos ficam lá parados e o professor fica despejando o conhecimento, o comportamento verbal, e aquilo vai banhando as pessoas que vão absorvendo aquilo, né. Não funcionasse idealmente, né, a gente teria um mundo completamente diferente. A educação resolveria todos os nossos problemas, que não resolve porque a gente ainda não sabe como fazer isso direito, ou não consegue aplicar isso no mundo real de maneira estruturada e organizada, né? Mas no mundo a gente já tem alguns exemplos disso, com essa coisa de valorizar a criatividade, surgem métodos Montessori e coisas desse tipo que valorizam essa liberdade, a aprendizagem baseada em, como é que ele chama? Problem Solved Based Learning, aprendizagem baseada em resolução de problema, PBL, isso. Que é isso, você aprende se expondo. Problem Based, isso, aprendizagem baseada em resolução de problema. Que você não aprende com outro te contando com a regra, você aprende na contingência, indo lá, resolvendo, aprendendo e generalizando outros controles para isso, né? Então a pedagogia está muito avançada nessas discussões de vamos valorizar isso e tudo mais, que é a área que a gente conversa bem com eles também, que a gente mostra como, né? Só que tem que fazer essa ponte, né? Porque tem muitos problemas históricos de entender, mas se a gente for com um linguajar moderno, a gente faz essa ponte. Ia comentar alguma coisa? Eu achei incrível você trazer o PBL. Eu já prestei consultoria uma vez era uma escola que trabalhava com métodos ativos, com metodologias ativas e isso. tal. E eles eles tinham muitas coisas com aprendizagem baseada em projetos, né? Eles davam lá, vocês vão construir um foguete. E aí os alunos tinham que estudar para construir aquilo. E eu vi um problema gigantesco. Por quê? Porque eu acho que faltava, eu acho que eu enxerguei esse problema por conta de ter lido uma ou outra coisa sobre criatividade e análise do comportamento. Por quê? Porque eu identifiquei que eles não preparavam os repertórios que eles queriam que os alunos recombinassem. Então, exatamente. E na criatividade, na pedagogia em si, no senso comum, a gente tem muito essa noção de geração espontânea, de que vai surgir do nada, faz parte de como a gente pressupõe que é o fenômeno. E não é. É isso. E o que eu acho interessante de pensar nisso, então, o que eu imaginei lá que eles poderiam fazer? Então, você precisava ter tanto pré-requisitos aritméticos, né, para eles saberem fazer conta, porque alguns alunos não sabiam fazer conta. Sim. Quanto pré-requisitos de como se organizar em grupo, porque também eles não sabiam se organizar em grupo, então você tinha um monte de problemas. Quanto alguns pré-requisitos que envolviam desenho, visualização espacial. Se você tem todos esses repertórios, as pessoas elas tendem a valorizar menos, né? Como se, se o grupo aprender, a gente deu todas as ferramentas, então é óbvio que eles vão aprender. Mas não é isso que é educação, né? No senso comum é exatamente isso, faz parte dessas visões que a gente estava falando exatamente. Se a pessoa parece, ele aprendeu todas as partes, mas ele fez novo, então foi trivial, não tem graça. O mágico é o insight, que vem do nada, um relâmpago ali, pum, que vai. Só que não é assim, né? No estudo da criatividade como um todo, tem que ser dado historiométrico, estatístico e tudo mais. Que diz que para um pensador, cientista ou artista, se dar uma contribuição na sua área, que seja reconhecida, que faz a carreira dele e tudo mais, em média, leva 10 anos de expertise. O cara tem que passar 10 anos estudando, trabalhando, construindo, vivendo daquilo ou interagindo com aquilo, para em média dar uma contribuição para a área, para aquela área. Isso implicitamente está dizendo isso, você tem que ter repertórios pré-requisitos, né, para chegar lá e até identificar aquilo como uma situação, resolução de problema. Né? Eu uso muito a matemática como exemplo. Se eu tenho problemas de matemática que eu olho, aquilo nem é problema para mim, não controla comportamento. Né? Pensa numa criança no colégio vendo uma equação de Bhaskara, não controla comportamento, não é nem problema. Você tem que criar os pré-requisitos até para identificar aquilo como uma situação para inovar. Outra dica interessante também, né? Identificar as situações como situações para inovar. Nossa, perfeito, cara. A gente fala muito aqui no curso de ensino de habilidade de estudo, eu e o Saulo, a gente fala bastante que a gente precisa ensinar, que estudar é você ensinar a pessoa a resolver problemas, né? E resolver problemas, um dos passos de resolução de problemas tem a ver com criatividade, né? Que resolver problemas basicamente, então seria manipular o ambiente ali para você encontrar algum SD, né? Encontrar alguma coisa, alguma dica de um repertório. E você tem todo esse momento anterior que é justamente, o que eu vou fazer? Será que eu faço? Será que eu vou para cá? Será que eu vou para cá? Será que eu vou... Né? A dificuldade que a gente tem é em ensinar justamente o que a gente tem basicamente, eu acho que essa é uma deficiência que eu estou aqui abrindo em público, tá?
que é uma deficiência que a gente tem, que a gente descreve topografias de resposta, ou seja, formas de agir que facilitam, dentro desse contexto cultural que a gente tem, facilitam a gente a encontrar alguma solução dentro daquele ponto. Agora, sim, faz sentido. ensinar o cara como fazer diferente, esse aí é o pulo do gato que eu tô correndo atrás. Sim. E aí, enfim, queria ouvir você agora, que eu vou aproveitar você aqui para você me ajudar. Já. Isso daí tem também, voltando para as questões sociais também, tem um outro questionamento que eu vou pelo outro lado também. Sim, é importante, é legal que todo mundo seja gênio, inove tudo e faça tudo diferente. Mas eu gosto de advogar também que a criatividade irrestrita e sem limite também ela é disfuncional. Pense se a gente fizer tudo inovador, a gente não vai nem atravessar uma rua, a gente não vai seguir regra, né? Falar de criatividade, a gente tem que estar sempre nesse contínuo, né? De manter a tradição e variar em cima disso, né? Aquela coisa, sempre vem de alguma base, né? De um tronco, não surge do nada, né? E na vida em sociedade e tudo mais, a gente valoriza a criatividade e tudo mais, mas também tem que ser limitado, né? Eu imagino uma sala de aula, eu já vi a sala de aula que é tudo, vamos lá, molecada, vamos todo mundo resolver problema. É um caos, acontece muita coisa, né? Você tem que controlar o caos ali de todo esse comportamento livre, né? E são momentos, são contextos, né? Assim como a gente olhando para um problema de matemática é ou não é um problema, a gente tem que, talvez, um passo, né? Se a gente sempre pensa em pré-requisito, é fazer as pessoas identificarem problemas reais, problemas palpáveis e que elas podem trabalhar, né? Que aí entra na coisa que eu estou estudando agora, além da criatividade, que é fake news, né? E que tem a ver com isso de relação de resolução de problemas. Como a gente, como ser humano, no grupo, a gente está se engajando em resolver problemas que não são práticos, não existem, problemas fictícios, né, de comportamento verbal. Eles existem como controla comportamento, mas não é como, por exemplo, vedar uma rosca ali, é lutar contra coisas invisíveis e tudo mais. Isso guia comportamento, vidas, redes sociais e relações sociais, né? Então, essa tua pergunta ela está no cerne de muita coisa para a gente pensar, do que está aí e o que não está aí. E discute com isso, que a gente está sempre valorizando criatividade e tudo mais. E eu que estou estudando isso a vida inteira, de calma lá. Acho que não precisa a gente ter toda esse afã de vamos ser criativo, meu filho tem que ser o melhor, minha escola tem que produzir os mais. Calma, talvez o caminho seja criar repertórios, condições e contextos de ensino para que essas pessoas identifiquem problemas. E a partir disso, pensem em soluções em grupo. Talvez. Porque senão a galera vai tentar resolver problema que não existe e inventar problema para ser resolvido. A filosofia, a psicologia também faz muito isso, né? Então, parece que a gente já tem muito essa dinâmica de identificar e tentar resolver problema. A gente já vive numa sociedade que falou que a gente tem que resolver problema, a gente está envolto em problema. Só que eu estou começando a ver com o estudo de fake news que controle de estímulos vem antes disso. Identificar o que é uma situação de problema, quais são os problemas, o que está engajado, questões sociais e por aí vai. Então, só compliquei mais a tua pergunta. Você estava falando, eu fiquei lembrando do Jared Diamond, que é um cara Sim. que estuda sociedades, né? Ele tem 2 livros que eu acho que discutem esse tema que a gente está conversando. Fica, inclusive, de indicação para o pessoal que está assistindo. Um deles é o Colapso. Tá? Eu vou dar dica para ler Diamond. Tá? É um segredo que acho que ninguém conta. Você pode ler Diamond lendo o primeiro e o último capítulo. Aí depois você vai preenchendo com o meio, tá? Você não perde muito. Gostei. Fazendo isso. Porque no primeiro ele sempre apresenta o problema, no final ele apresenta a solução. Quando você aprende, não tem problema nenhum, tem spoiler, né? Então vai lá, lê o final, depois você pode ir lendo o recheio, porque senão você vai ver o tamanho dos livros dele e você vai desistir. Então não faz isso, começa lendo o primeiro e o último capítulo, depois você vai ver que você vai se interessar por ler o restante. Então acho que é Então, o Colapso, ele vai discutir lá algumas características que uma cultura tem que ter para ela conseguir sobreviver, né? Porque ele está pensando como é que uma sociedade sobrevive, por que sociedades morreram ao longo da história. E uma das coisas importantes é identificar o problema. Ele fala que as sociedades não têm tanta dificuldade em ser criativas quando elas identificam o problema. Isso eu achei muito interessante, porque acho que a maioria das pessoas pensa que a gente tem que ser criativos, a gente tem que ter soluções criativas para os nossos problemas. E enquanto a gente tem que investir em ciência, porque é a ciência que identifica o problema. Isso, né? Em condições, em grupos, em pessoas que param e se dedicam para estudar isso, né? Isso que tu falou, na historiometria, que é uma área que estuda criatividade H, principalmente, que a historiometria, ela tenta olhar dados históricos e documentais, dados palpáveis de registro de criatividade, genialidade, coisa desse tipo, né?
E eles têm análises de grupo por nação em determinado período no tempo. E eles fazem isso comparativamente. E eles mostram, então, que um país grande, dimensões continentais, por exemplo, como é os Estados Unidos e Brasil hoje, tendem a ser mais criativos, né, como output, né? Produzir gênios que produzem patentes, obras de arte, tem as medidas deles lá. Porque tem mais gente, né? Por quantidade, tem variabilidade, tem pessoas diferentes, culturas diferentes passando, que eles dizem também lá que tem várias categorias. Um país liberal tende a ser com mais output de criatividade que um país que vive um regime ditatorial, ou que tem mais liberdade entre os gêneros, que não é uma coisa mais opressora de um sobre o outro, que a gente sabe qual é, sempre, né? Com outras mulheres, né? Que isso também diminui o output de criatividade, coisa desse tipo. E isso mostra, dado palpável, histórico, que a criatividade depende de contexto. A gente tem contextos que permitem a gente ser criativo, a resolver, identificar problemas. E tem outros contextos que oprimem, dificultam, impõem dificuldades para a gente fazer isso, que não são os mais adequados para isso, né? Contexto de crise, tudo isso que a gente está vivendo. Que dizem, né, que a crise é a mãe da inovação, né? Que todo mundo sob pressão vai ser criativo. Isso é um caso muito específico, gente. Dependendo da situação do controle aversivo envolvido, você paralisa, travou e acabou. Né? Não tem. Esse é o caso, né? É uma minoria, algumas coisas que acontecem. Essa ideia de que controle aversivo envolvido nem é sempre bom, né? De que a pressão é a mãe da invenção, em alguns casos muito específicos. Não é a realidade absoluta para tudo, né? Mas é isso, dá pra gente pensar muita coisa interessante aí. Cara, sensacional. Só eu tinha falado de 2 livros, o outro chama Reviravolta. Ele foi escrito em 2019. É super recente, eu recomendo bastante para as pessoas, porque me ajudou a lidar com a época de pandemia, né? Que a gente ainda está vivendo, é importante lembrar, tá? Por isso que não está sendo presencial essa conversa. Pois é. Então, mas é isso. Fernando, a gente chegou no fim. Não sei se você queria deixar Muito um bom. recado, falar para o pessoal onde que eles podem... eu acho que talvez seja o seu livro, mas se quiser falar para as pessoas onde que elas podem encontrar mais material sobre criatividade, por onde começar a estudar isso daí e deixar algum recado para o pessoal. Agradecer ao Paradigma e ao Henrique pelo convite, muito bom gastar uma horinha aqui com vocês falando dessas coisas, né? Cérebro fritando, queimando as sinapses aqui, porque é interessante e tem muito potencial. Não é só a gente meter a cara, o Zeitgeist está feito para a gente dar uma contribuição importante nisso de criatividade, ampliação de repertórios, essa noção de tudo o que é ser criativo, sociedade, cultural e tudo mais, né? É uma fronteira, então é bem animador estar participando disso e comunicando, divulgando isso com vocês, né? Sobre onde podem me encontrar, lá na loja do Paradigma, no livro, comprem lá, ajudem a gente. E no momento eu estou meio recluso ainda. Eu tenho o meu grupo, né, que é o CRIACON, que é o grupo de pesquisa em criatividade, inovação, cognição e comportamento. Sede aqui na UEL, mas tem parceiros lá na UFC, com a Dani, na USP, com a Miriam, uma turma. Mas ainda estou organizando a casa. Aí a gente vai ter site, coisas desse tipo, mas no momento o que a gente tem é artigos, né? Busquem, por exemplo, recomendo a leitura do volume especial de criatividade da RBTCC, né, que saiu em 2019, meio recente. 2019 já faz tempo, né? Parece que eu parei em 2019, a história da pandemia, né? Mas está lá, tem um panorama de muitas pessoas da análise de comportamento fazendo discussões das mais variadas sobre isso, então material bem rico, né? É meu livro, né, que eu já falei, mas tem muita produção boa na análise do comportamento. Joguem análise do comportamento e criatividade, vocês vão ver, tem a Carolina Laurenti fazendo coisa boa também, muitas pesquisas, dissertações e teses, então bombando, né? Trabalho experimental com rato, pombo, tudo mais, mas a gente tem muita publicação em português também, né? Então, outro livro que eu recomendo também para começar é o que tem do Todorov, né, saudoso Todorov, o Trends in Behavior Analysis, o primeiro, que ele tem lá um capítulo que é eu, o Marcos, o João Willo, o Mato Rubilene, de lá a gente escreveu, que é Behavior Analysis, Creativity and Insight, né? Aí tem a tradução em português lá, que é uma introdução e panorama da área, com todas essas discussões, então tem bastante material, vocês vão encontrar. E isso é legal, é uma área que ela está começando, mas tem muita coisa já para a gente navegar, e tudo com porta aberta para a gente explorar novos horizontes. Maravilha. Fernando, foi um prazer gigantesco receber você aqui. Eu agradeço também a tua presença. Pessoal, obrigado pela audiência aqui, de sempre. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Fernando. Valeu. Valeu, fiquem bem, se cuidem. Todo mundo se cuide. Boa. Tchau, tchau.